Seja muito bem-vindo em mais um doce encontro. Nossa oportunidade aqui, já na agenda, toda terça-feira, 11 da manhã, assuntos polêmicos, informativos, sempre te convidando para uma melhor qualidade de saúde. E hoje eu tenho a alegria, a felicidade de ter uma convidada para lá de especial. É um tema que assusta um pouco a gente. Ninguém quer precisar de uma oncologista em nenhum momento da vida. Mas por isso que a gente precisa se informar em detalhes sobre cada escolha, sobre cada estratégia que a gente tem que implementar na nossa rotina para que a nossa saúde seja blindada. E eu vou te falar uma coisa: câncer é uma coisa super comum, é uma doença inflamatória crônica. Hoje a tecnologia está extremamente avançada em termos de tratamento. A Kellen vai conversar muito sobre isso com a gente. Agora, claro que a gente não, se a gente pudesse escolher, a gente não queria ter. Mas se isso for um fato, como que a gente pode lidar com esta condição da melhor maneira possível? Como que a gente pode investir na nossa reserva de saúde para a gente superar os imprevistos da vida? Principalmente nós, mulheres 40 a mais. Então eu tenho certeza que esse assunto vai ser extremamente relevante, vai despertar curiosidade, vocês sempre vão participar aqui com as curiosidades, com as perguntas, porque a gente está aqui por vocês. Então eu tenho um prazer oncologista para vocês. E já está aqui na área. E Oi, aí, minha amiga, seja muito bem-vinda, bom dia. muito obrigada. Obrigada pelo convite, Keila. Estou muito feliz de estar aqui. Menina, é uma honra. Fala pra mim, o som tá travando, o vídeo tá travando, é a hora que a galera vai ajudar a gente para dizer se tá tudo bem. Vamos ver. Aqui para mim tudo bem. Perfeito, aqui tá fluindo jóia. Deixa eu dar as boas-vindas e um bom dia para todo mundo. Enquanto a galera começa a compartilhar essa live, convidando a lista de transmissão, porque o assunto de hoje é imperdível, eu gostaria que você se apresentasse, Kellen. Onde você mora, onde você está falando, de onde veio, se atende online, se é só presencial, se apresenta aí para essa galera que está chegando. Então, Keila, como você, eu sou do estado do Rio também. Sou de Volta Redonda, no Rio, mas há 16 anos eu moro e trabalho em Imperatriz, no Maranhão. Eu sou oncologista clínica. Depois de 8 anos fazendo somente oncologia convencional, eu comecei a estudar outras áreas e aí fui fazer nutroendócrino, fiz medicina integrativa, prática ortomolecular, coisas que aprimoraram muito a minha prática e desenvolveram um olhar muito voltado também para a prevenção do câncer, né? Para muito do que a gente vai falar aqui hoje. Então, hoje, paralelo a serviços de quimioterapia, tratamento convencional de câncer, né? Tratamento de imuno, hormonioterapia, eu tenho um outro foco de tratamento que é mais voltado para a saúde do paciente, individualmente, pela visão ali de saúde global, como uma estratégia também de a gente prevenir e tratar o câncer, de vencer o câncer de maneira mais assertiva e também com mais qualidade de vida. E por isso que eu te convidei, porque a gente está aqui na mesma linha para mostrar para o nosso público que está aqui ávido por informações que nunca é tarde para investir em saúde e que a doença ela faz parte do processo de envelhecimento. A gente não se cuida para ficar blindado e não adoecer nunca. A gente não está sobre o controle do funcionamento, da exposição. Mas esse que é o detalhe, isso que eu acredito. A gente não está sobre o controle de todas as coisas, mas tem muita coisa que está ao nosso alcance, das nossas escolhas, não tem?
Sim, com certeza. Você falou uma coisa no início que eu acho muito pertinente, que é em relação a essa visão do câncer, né? Que a gente vem mudando nos últimos anos com o surgimento de novos tratamentos, e isso tem sido muito rápido, essa evolução de tratamento, em ver o câncer como uma doença crônica, assim como a hipertensão, assim como o diabetes. É uma doença que a gente vai prevenir, mas se ela acontecer, a gente tem que lidar com ela no dia a dia, porque a gente tem pacientes aí com sobrevida de câncer de 20 anos ou mais, né? Eu tenho na minha prática clínica pacientes que estão lidando com a doença há muitos anos. Então, da mesma maneira que pensa em encarar o câncer como um câncer já instalado como uma doença crônica, a gente tem que passar também a vê-lo preventivamente dessa forma. Da mesma maneira como você tem estratégias para prevenir o diabetes, a gente tem estratégias para prevenir o câncer e que são muito parecidas, né? Então, a maioria das doenças crônicas, se a gente colocar com a linguagem e o conhecimento que tem hoje, a gente vai prevenir a maioria dessas doenças com mudanças do estilo de vida, com comportamento, e a gente vai observar aqueles fatores genéticos, mas que a gente sabe hoje que em muitas doenças a questão genética é mínima. Muito vem do nosso comportamento, do nosso dia a dia, e a gente tem maneiras de intervir nisso para prevenir as doenças e para lidar melhor com essas doenças quando elas já estão instaladas. Uma grande vantagem da live compartilhada é que a gente reforça para o nosso público valores que não são pessoais. Porque os seguidores acostumados a ouvir determinados profissionais acabam achando, a doutora Keila defende aquilo, ela pensa, mas eu não sou cientista. Na verdade, a gente é um veículo de informação de fatos reais que a ciência já concluiu. E médico que da maneira convencional, que dá plantão, que atende por convênio, que trabalha muito, muitas vezes ele não tem acesso a atualizar. E ele acaba praticando a clínica dele com as informações ainda que ele aprendeu na faculdade. E às vezes os médicos passam uma informação limitada para o cliente. E o cliente fica com aquela percepção da genética, do remédio, do conceito que não é flexível. Meu Deus, eu estou com câncer, é o fim, né? Ou eu estou diabético, é o fim. Nada tem cura, nada tem jeito, eu já estou velho mesmo, chegou minha hora porque Deus quer. Então a gente começa a ter algumas desculpas ou argumentos que no fundo é para tentar convencer o nosso coração de um fracasso, mas que século XXI não existe mais isso, não é, Kellen? A hora que a experiência chega é o convite para a gente ter um olhar diferente para a nossa vida e para as nossas escolhas, para o nosso estilo de vida. Sim, a gente tem um papel, né, social, né? O médico tem um papel social, acho, nesse sentido da informação, né? O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é exatamente o que você falou, né? A minha opinião ou a sua opinião. É traduzindo uma linguagem mais compreensível para a população em geral o que a gente está vendo nos últimos estudos. Né? Então, a maneira, tudo que a gente se atualiza lendo um artigo, indo a um congresso, a gente vai traduzir de uma maneira que essa pessoa consiga entender. Né? Então, é esse tipo de informação. Às vezes as pessoas falam, já vi comentários, mas você está falando de câncer e tal. Gente, se a gente não tiver conhecimento, não tiver informação, a gente não consegue nem prevenir e nem tratar. E é muito importante essa visão da gente tirar o nosso paciente, né, daquela posição de paciente, de passivo, para uma posição de um agente ativo dentro do seu tratamento. Né? Então, acho que a visão da medicina hoje, ela tem que trazer muito isso, é muito necessário. A gente colocar o paciente como um agente atuante ali na sua cura. Então, exatamente com escolhas do nosso dia a dia que a gente faz isso. E até se a gente ainda acreditasse que o remédio era o único responsável por tudo, até para essa molécula química devolver o resultado que a gente espera, esse terreno biológico tem que estar minimamente responsivo. Então, nós clientes precisamos ter a nossa parcela de responsabilidade e contribuição para o tratamento. Isso é fundamental.
Então, independente do diagnóstico, e eu converso muito dessa maneira, traduzindo, né? A doença ela tem dois meios dela ser ativada. Ou eu pego por um bicho, ou ela é infecto-contagiosa, um vírus, um fungo, uma bactéria, ou ela é uma doença inflamatória crônica pela falta de capacidade da nossa imunidade ter uma resposta conclusiva sobre aquele problema. Então, se o corpo está continuamente sendo exposto por um agente que não é muito bem-vindo, um alimento, um sedentarismo, um cigarro, um álcool, uma privação de sono, a conta vai chegar traduzindo na carne em algum sinal, em algum sintoma. E como que você olha isso nos seus pacientes? Fique à vontade para falar tanto da preventiva quanto no diagnóstico precoce. Como que é que essa coisa acontece? O susto, que eu acho que o primeiro sentimento diante de um diagnóstico é culpa. Onde eu não fiz por mim, onde eu errei, como que eu deixei a coisa acontecer. Então a gente tem que pegar esse sentimento de culpa e transformar em responsabilidade. Diante desse fato, vamos embora, doutora, me ajuda. O que que eu posso fazer para a gente ter o melhor desfecho? Sim. É exatamente o que você falou, culpa, às vezes negação, né? Às vezes a gente transferir essa responsabilidade, que não é a responsabilidade do adoecimento, mas a sua responsabilidade sobre o seu tratamento, né? Então, a gente tem um misto aí de sentimentos. Muitos pacientes também, acho que vão pensar, cair a ficha do que aconteceu depois que terminou todo aquele tratamento. Então, vão agindo ali muito no impulso. E, às vezes, a gente tem um excesso ali de informações, algumas informações que não são adequadas, e acaba bagunçando a cabeça dele. E aí é essa a nossa função, exatamente de orientar o paciente. Então, a minha visão hoje de tratamento, pensando no paciente que chegou com um diagnóstico recente, é exatamente a gente fazer uma investigação global de saúde, né? A gente sabe que tem muitos fatores, como os que você falou, cigarro, álcool, intoxicações, alimentação, sedentarismo, que vão influenciar no surgimento do câncer, como de outras doenças crônicas. Então, por que quando a gente vai tratar o câncer, a gente só fica ali no medicamento e a gente não intervém nesses outros fatores? Né? Normalmente a gente vai falar, você não pode mais fumar, você não pode mais beber, que também já foi a minha linguagem antiga, né? Mas muitas vezes a gente fala assim, como que você conseguir comer, porque você precisa se nutrir para o tratamento. E não é bem assim. Hoje a gente sabe que para o paciente responder bem ao tratamento, ele tem que também ter uma mudança de estilo de vida. Então, a gente vai ver ali, é lógico que o câncer tem inúmeros fatores, tem mutações genéticas, tem muitas coisas que influenciam no câncer. Mas, a grosso modo, por que dois pacientes que têm o mesmo tipo de tumor, características muito semelhantes, um responde muito bem ao tratamento e, às vezes, outro não? Exatamente porque, muitas das vezes, a gente conseguiu intervir de maneira assertiva na parte metabólica, na saúde intestinal, colocou esse paciente para praticar atividade física. Então, foram coisas que contribuíram para que os tratamentos fossem mais efetivos. Hoje, com o surgimento da imunoterapia, por exemplo, que é um tratamento mais novo que a gente vê nos últimos anos, isso nos favoreceu muito, porque os estudos apontam que aqueles pacientes que têm um perfil metabólico melhor, e aí a gente fala sobre obesidade, resistência periférica à insulina, se eles têm um perfil metabólico melhor, eles vão responder melhor ao tratamento. Se eles têm um perfil de microbiota intestinal mais equilibrada, eles vão responder melhor ao tratamento. Isso é o tipo de conhecimento hoje que a gente tem na mão de todos os oncologistas. Então, a gente não fica mais tão visto como algo estranho quando a gente tem essa abordagem para o paciente. Ainda não é da maioria, infelizmente, da maioria dos colegas, dos pacientes que a gente vê que estão tendo essa abordagem, mas é uma abordagem muito necessária. Né? Se a gente fala de fatores de risco para uma doença não ocorrer, como é que quando essa doença está instalada, a gente não vai intervir nesses fatores? Né? É uma coisa para a gente pensar. Então, acontece comigo, às vezes, de pegar um paciente que está em segmento, paciente, e aí, como é que você está? Estou ótimo, estou comendo até pedra. E aí a gente começa, aí a gente tem que educar, né, esse paciente nesse sentido, fala, não, comer até pedra não dá, porque o significado de estar comendo bem, em grande quantidade, tudo que quer,
pode muitas vezes fazer com que essa doença tenha maior chance de voltar, de recidivar. Então, hoje, a nossa visão para tratamento é uma visão mais global de saúde. Então, o paciente chega com diagnóstico, geralmente ele vai ter muitos exames relacionados ao tumor, ao câncer em si, mas aí a gente vai fazer uma investigação de como está a saúde desse paciente, como está o terreno biológico dele. Então, o ideal é até que a gente pede para o paciente, antes de começar qualquer tratamento oncológico, que a gente olhe para ele nessa perspectiva e qualquer tratamento à frente, ele vai ser melhor bem sucedido. Se a gente pensa que o fígado precisa metabolizar, que os rins precisam filtrar, que a gente tem um sistema que trabalha integrado e quanto melhor a gente poupar a energia desse corpo para ele trabalhar exclusivamente para esse tratamento, né? Isso é muito interessante. E nós, mulheres 40 mais, que começa a grande questão, mulher 40 mais, fim de climatério, transição menopausal e o raio da terapia de reposição hormonal e risco de câncer. Como que é essa sua realidade clínica nesse nicho de mulheres? Tem muito medo de tumor ainda? Ou até uma pergunta mais específica. Dentre as mulheres que você pega com diagnóstico de mama, a maioria fazia tratamento de reposição, condição de saúde nessas mulheres. Eu acho que é uma curiosidade que a gente tem em relação à minha área de atuação, que é o hormônio mulher. O câncer de mama, ele tem uma evidência significativa, né? Sim. Então, nessa fase dos 40 mais, ali do climatério, a gente já começa a ter aquelas alterações hormonais e metabólicas que estão associadas ao surgimento de alguns tipos de tumor, de câncer, principalmente aqueles hormonodependentes. E aí, exatamente aí que entra a questão da terapia de reposição hormonal, que é uma grande polêmica, fazer ou não fazer, em quem fazer. Então, às vezes, a gente tem exatamente extremos, aquela paciente que faz terapia de reposição hormonal, às vezes, por mais de 10 anos. Então, a gente pega pacientes, às vezes, com mais de 60 anos fazendo terapia de reposição hormonal, nem sempre necessária. E também pacientes que têm pânico de reposição hormonal, mesmo que ela não tenha nenhum fator de risco para câncer. Então, isso é uma coisa que deve ser muito bem ponderada com as características pessoais, história familiar dessa paciente. A gente sabe que a reposição hormonal nos traz muitos benefícios, né? Manter massa óssea, diminuir aqueles sintomas ali muito chatos e às vezes para algumas pacientes insuportáveis ali do climatério, né? Fogachos, irritabilidade. Então a gente, na verdade, precisa ponderar. Em relação a fazer diagnóstico de pacientes que estão fazendo diagnóstico de câncer de mama em pacientes em terapia de reposição hormonal, isso acontece, né? Então, às vezes a gente faz, isso é documentado que a terapia de reposição hormonal, ela é um fator de risco para desenvolver câncer de mama. O que é o mais adequado? A gente fazer da maneira mais fisiológica possível. Então, usando hormônios o mais próximo dos nossos hormônios, em doses o menor possíveis e por um período que imite a nossa fisiologia. Porque a menopausa tardia, então aquela mulher que entra na menopausa muito tarde, depois dos 55 anos, ela também tem um risco aumentado para câncer hormônio dependente. Então, se a gente puder fazer essa reposição hormonal e parar ela aí aonde a gente deveria parar naturalmente, aos 55 anos, não fazer essa reposição hormonal por mais de 5 anos, a gente vai conter esse risco que é inerente à terapia de reposição hormonal. Então, isso é discutido. Tá, deixa eu falar um pouquinho assim, como que a gente faz, que a gente vai trocando uma ideia. Hoje em dia, quando a gente fala em terapia de reposição hormonal, a gente prioriza sempre o isomolecular, porque a gente não está falando mais daquele remédio de efeito hormonal. A gente tenta devolver ao corpo aquilo que ele tinha e deixou de produzir. Antigamente, as mulheres morriam muito jovens, né? A menopausa para a ciência é uma condição nova, porque hoje a longevidade é um fato, as pessoas estão adoecendo mais pela
avanço tecnológico, é fast food, é tudo mais rápido, é muita tecnologia, é muita luz, é muita tela, tem toda essa exposição. E os hormônios, eles, quando a gente tenta devolver para o corpo, foi exatamente o que você falou. É a mínima dose eficaz. Eu quero aquela dose de manutenção de metabolismo para proteção, principalmente das doenças cardiovasculares. Osteometabólicas, porque de nada adianta estar saudável, tropeçar, fratura de fêmur, morre de uma tromboembolia, né? Ou a parte cognitiva, queixas do climatério que você disse. A primeira é insônia e irritabilidade, perda de cognição. Essa mulher fica extremamente improdutiva. E o que a gente ouve? Eu não me reconheço, eu não me suporto, eu tô com vergonha e constrangida porque eu tô um pé no saco para minha família. Então, isso é muito sutil. Você falou da menopausa precoce, mas a gente vê muita menopausa, menopausa tardia, mas a gente vê muita menopausa precoce, muita infertilidade. E outra questão muito polêmica que a gente tem que trazer é a epigenética quando avaliado junto à genética, né? E a gente vai falar de tudo isso, mas uma outra coisa que eu acho muito importante que você falou. O câncer, como toda doença inflamatória crônica, ela é multifatorial. E você fazer o tratamento de reposição hormonal, ele não blinda contra o câncer. E ele também, em sendo biológico, isomolecular, na janela de oportunidade correta, ele reforça seu sistema imunológico, não só protegendo contra o câncer, mas contra qualquer desautonomia imunológica. Então, é muito complexo, não tem receita de bolo, é como se fosse uma digital, é individual. E cada um tem o seu diagnóstico, tem as suas prioridades de ajuste. Então, eu trouxe todas essas polêmicas, caso alguém queira trazer algum questionamento, alguma dúvida, alguma curiosidade, porque nem ao céu, nem à terra, né? Ele nem, a gente não pode rotular como vai salvar tudo ou vai detonar tudo. A individualidade sempre vai prevalecer. Sim, exatamente. A gente analisar aquela paciente, os riscos que ela tem, né? E aí optar ou não por fazer a terapia de reposição hormonal e exatamente o que você falou, dentro daquelas janelas de oportunidade, né? Nem de mais, nem de menos. Isso é uma discussão até hoje em congressos de oncologia a gente discute isso. Até que ponto a gente está deixando de favorecer pacientes que se beneficiariam de terapias de reposição hormonal e não teriam nenhum risco por medo dessa paciente desenvolver câncer. E aí entra exatamente tantos outros fatores. Como você disse, já viu o paciente com diagnóstico de câncer que estava em terapias de reposição hormonal? Já, porém, a causa foi essa, né? A gente também não consegue determinar. Outra coisa muito importante também nesse período aí, perimenopausa ali, né, no climatério, é o ganho de peso nessa fase. Ele aumenta muito a incidência o risco de desenvolver câncer. Então, diferente daquelas pacientes que vêm até ali com um sobrepeso ao longo da vida, quando essa paciente ganha peso ali perto da menopausa, ela tem um risco maior de desenvolver câncer. Então, esse câncer ligado à resistência periférica à insulina, à obesidade, não é só aquele câncer do tipo ginecológico, câncer de endométrio, câncer de mama, mas também câncer de cólon, câncer de pâncreas e câncer de fígado, né? Então, a gente tem que olhar essa mulher por todos os... Para mim, travou um pouquinho. Câncer de pâncreas e... Câncer de fígado. Tá, porque eu ia trazer intestino, que está muito comum também em mulheres, né? Então, cólon, pâncreas, fígado, endométrio e mama. São tipos de tumores que estão muito ligados à mulher ali na perimenopausa ou menopausada, atrelado à obesidade e resistência periférica à insulina. Então, aquela paciente com sobrepeso, ou aquela paciente que chega para você normalmente nessa fase também ali do climatério falando
eu recebo pacientes aqui também, assim, ganhei 5 quilos no último ano. Então, essa é uma paciente que a gente tem que ter um olhar diferenciado para ela em relação à prevenção de câncer. E outra questão muito importante em relação ao peso é a falsa magra, porque ela perde massa muscular, ela está sarcopênica, aí está caindo o estradiol, ela começa a acumular aquela gordurinha na pochete, começa a botar a roupinha mais larga, vai ficando incomodada, mas vai passando, passando, passando. E quando a gente faz uma ultrassom de abdômen, já acha uma esteatose hepática, uma gordura no fígado. E aí o ultrassonografista fala assim, não se preocupa não, é gordura leve. Não tem nada para fazer não, você fica tranquila. E a gente não pode achar normal o que está comum. O que está comum? A gente olha com muita frequência, mas isso não pode ser normalizado. Porque se a gente não pega no momento que a gente descobriu essa informação e começa a investigar, às vezes nem mudou o hábito nutricional, mas a queda do metabolismo pela baixa de atividade física, ela está acumulando aquilo. E outra coisa que salva vidas, avaliar a tireoide dessas mulheres. Porque a gente só avalia TSH e T4 livre, que na maioria das vezes está ok. Mas a gente não avalia as características de disfunção de T3 intracelular. Aí essa mulher que acumula gordura, que é friorenta, que não dorme, que é emocionalmente lábil, e, enfim, pele, unha, cabelo, intestino, humor, com exames de laboratório normal. Porque quando um hormônio começa a alterar, é a máquina inteira que está desalinhando ao mesmo tempo, né? E esse seu olhar de avaliar o doente, não a doença, dá a ele a oportunidade de ajustar muitos aspectos. Sim, mas às vezes a gente tem que prestar atenção nisso, né, Keila? As quedas hormonais, às vezes a gente foca muito somente na menopausa, mas a gente sabe que a gente tem outras quedas hormonais também, né, com envelhecimento, que às vezes até ocorrem antes desse período de climatério, então a gente tem que ter esse olhar mesmo global ali na saúde da mulher, de qualquer paciente. E uma coisa bem importante aí é que às vezes a gente recebe muitos pacientes que foram fazer um exame preventivo, um exame ginecológico, e esse paciente ele tem listado, tem uma lista de exames ali que tem todos os marcadores tumorais possíveis. Então, às vezes, você tem 5, 6 marcadores tumorais ali no exame, que estão normais, e eles, às vezes, estão normais mesmo em quem tem diagnóstico de câncer, então eles não servem para rastreamento ou para a gente fazer algum trabalho preventivo, mas esse paciente não tem uma dosagem de insulina, não tem uma dosagem, às vezes, de T3, então não tem uma dosagem de cortisol, então tem várias coisas, não tem uma avaliação de saúde intestinal. Então, às vezes tem exames ali que não servem nem para detectar precocemente o câncer, muito menos para fazer um trabalho preventivo com esses pacientes, né, de conscientização. Em relação a essa questão da composição corporal, isso eu bato muito na tecla com os meus pacientes, principalmente as mulheres, porque nós mulheres normalmente focamos muito no peso, mais do que na composição corporal, né? Então, às vezes, um paciente de 60 quilos com 25% de gordura corporal é completamente diferente de uma paciente com 60 quilos e 40% de gordura corporal. E isso vai influenciar não só na nossa estética, né? Que influencia bastante, mas também no nosso risco de desenvolver algumas doenças. Então, falando, por exemplo, de câncer de mama, a gente sabe que após a menopausa, a gente parou de produzir ali o estrogênio nos ovários, né, os estrógenos nos ovários, mas a gente tem uma produção periférica dele. E muito dessa produção, a maior parte dessa produção periférica, ela acontece exatamente no tecido gorduroso, né? Então, a gente tem uma enzima ali, que é até foco para tratamento de alguns tipos de câncer, a gente inibir essa enzima, que ela vai converter alguns hormônios ali andrógenos em hormônios estrógenos. E com isso, a gente pode favorecer o surgimento e a manutenção de câncer de mama. Então, é muito importante nessa fase da vida da mulher um controle da sua gordura corporal. Então, não só do peso propriamente dito, mas você ter uma ideia aí de quanto você tem de massa muscular e de quanto você tem de gordura e como você faz
para fazer essa troca aí de maneira saudável, preservando a sua saúde, né? Prática de atividade física, mudança alimentar, né? Evitar ao máximo o consumo de álcool. Então, tem várias coisas que vão influenciar aí, nessa questão também da composição corporal e reduzir o nosso risco de desenvolver alguns tumores. A gente está falando muito de câncer de mama, né? Eu acho que a gente fala mais, mas câncer de endométrio é um câncer muito comum no pós-menopausa e que está diretamente ligado à obesidade. Isso me fez lembrar do tal do estroboloma. Como que a microbiota intestinal converte, metaboliza os estrogênios numa retroabsorção, né? Ele absorve, ele metaboliza, ele absorve. Então, a microbiota ali é uma máquina de transformação ou de saúde ou de doença, dependendo da maneira de como a gente faz o manuseio dela, né? Muito impressionante e as pessoas subestimam o simples. As pessoas, nós desejaríamos coisas muito impactantes para transformar a nossa realidade, ao passo que o maior sucesso que eu vejo é o dever de casa bem feito diariamente. O mínimo necessário. E tem coisas que eu me lembrei aqui também, que tem dentro de casa que a gente deixa para depois, que é o tal da panela de alumínio, pasta de dente com flúor, colocar comida quente no potinho plástico e botar na geladeira. Então tem tantos hábitos da rotina que a gente tem, que se a gente olhar isoladamente é tão pequeno, mas se a gente perceber que são vários todo santo dia, que a gente chama de disruptor endócrino, né? Que vai lá no receptor e atrapalha o funcionamento desses hormônios, atrapalha o sucesso de tratamento de obesidade, de resistência insulínica. Então, o nosso papel como educador, a gente que independente da nossa especialidade, quando a gente tem um olhar preventivo, a gente traz tanta informação e o cliente veio tratar uma doença, ele está mirando no alvo e ele ganha tanto benefício quando o profissional já tem esse olhar de integrar a pessoa ao meio, e isso é fantástico, né? Sim, é comum, né, que o paciente não mencionar uma queixa ali na primeira consulta e quando ele retorna, ele fala, olha, eu melhorei de determinada coisa que ele nem tinha mencionado. Exatamente porque a gente interviu ali na rotina dele do dia a dia, a gente teve um olhar mais amplo sobre a saúde dele e orientou a fazer algumas intervenções que às vezes a gente não presta atenção realmente no nosso dia a dia. A gente não consegue mudar tudo na nossa casa, não consegue mudar todos os produtos que a gente usa, tem algum que a gente vai, isso aqui eu não consigo mexer, mas a gente consegue melhorar a grande maioria e prestar detalhes. Então, hoje, os alimentos ultraprocessados, em embalagens que não são adequadas, então a gente está o tempo ali inteiro absorvendo substâncias que vão atuar ou mimetizando a ação dos hormônios ou atrapalhando, se ligando aos nossos receptores hormonais e fazendo com que a gente tenha quadros como a predominância estrogênica, que é um quadro também que pode começar no nosso intestino, né, com um perfil de microbiota que propicia essa recirculação aí do estrogênio, a gente aumenta o estrogênio. Então, a gente tem uma série de intercorrências aí para a mulher e também a gente aumenta o risco de desenvolver câncer. Então, com pequenas mudanças do nosso dia a dia, se a gente consegue alterar aí, como você falou, eu vou trocar minha panela que é de alumínio por uma panela de aço cirúrgico, por uma panela de vidro, evitar armazenar realmente, né? Inox, tudo. Evitar armazenar os nossos alimentos em material plástico, aquecer eles em material plástico, congelar em material plástico. Então, usar ali uma vasilhinha de vidro, né? Que a gente coloque só a tampinha de plástico. Mas são pequenas mudanças que a gente faz nos nossos cosméticos, né? Aprender a ler rótulos de alimentos e cosméticos, a gente não tem esse hábito, né? Então, às vezes eu faço alguns testes aqui com os pacientes, até testes de biorressonância, e a gente vê algumas coisas. Vamos testar os cosméticos. Vamos ver se esses cosméticos que você usa, eles são apropriados para você, né? E muitas vezes não são, porque ali está cheio de agentes realmente tóxicos e a gente precisa começar a fazer trocas ali inteligentes na nossa rotina. Uma armadilha que eu caí
procurando cosméticos mais limpos, que aí eu já bato o olho no vegano que não tem origem animal, li superficialmente o rótulo. Mas quando eu cheguei em casa, ele tinha metal pesado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o atrativo do rótulo. Se ele é vegano, ele só não tem origem animal. Mas e os corantes, conservantes, metais pesados? Então estava tudo embutido ali e eu trouxe produto feliz da vida. Então, realmente, essa dedicação da gente ler os ingredientes, se agarrou na palavra que ela é grande e complexa demais, pode crer que aquilo ali seu corpo não precisa naquele momento. Então, ninguém vai viver numa bolha, mas quando a gente tem a informação, a gente tem a oportunidade de fazer escolhas e da gente se defender. Eu acho isso muito importante, porque quando a gente tem a informação, a gente tem o direito de fazer a escolha errada intencionalmente. Hoje eu vou me divertir, eu gosto de um vinho, então eu vou escolher beber um vinho. Vai ter um queijo? Tudo bem, vai ter um queijo. Porque tem a caseína, né, que é uma proteína que ativa inflamações, o glúten, que é outra proteína que ativa inflamações, os transgênicos. Mas vou fazer uma viagem e a comida típica daquele lugar é aquilo. Para quem vive de regra, a exceção não vai ser o culpado dos transtornos. Então a gente negocia, a gente se prepara. Eu costumo falar que são 7 pilares: comida, treino, sono, saúde emocional, espiritual, intestino, barra imunidade e hormonal. Tem pilar pra caramba pra gente negociar. Se a gente falha em um, tenta compensar em outros. E a saúde vai agradecendo. Quanto mais informação a gente tiver para praticar, que não adianta guardar informação e não praticar, a gente consegue conduzir bem esse processo desafiador que é o envelhecimento, né? Sim, com certeza. A gente pega aquela informação ali que serve para a gente, né, que a gente consegue manejar e aos poucos ir adequando, né? Eu também acho que tudo que é muito abrupto, às vezes muito a gente não consegue seguir. Então, essa ideia dos pilares é ótima, né? Que a gente pode ir trabalhando individualmente, analisar em qual pilar eu sou muito forte, né? Em qual pilar eu tenho uma deficiência e o que eu posso fazer para melhorar isso. Né? É na alimentação? Então, como é que eu posso ir adequando a minha alimentação? O que eu consigo abrir mão? E o que você falou é uma coisa que eu falo sempre também para os meus pacientes. Ter uma rotina, um dia a dia saudável, com um olhar para a sua saúde, propicia a gente ter esses períodos de exceção sem culpa, né? Então, hoje eu vou fazer uma viagem, então eu sei que eu vou ficar aí uma semana, 10 dias, e eu quero conhecer a culinária daquele local, eu vou comer o que eu tiver vontade de comer, mas também nos intervalos ali eu vou fazer uma atividade física, eu vou moderar no sono. Quando eu voltar, eu vou compensar de outra maneira, né? Eu vou refazer meus exames, vou ver se isso teve algum impacto e como eu posso corrigir isso. Então, quando a gente começa a ter um olhar sobre a saúde mais preventivo do que propriamente de tratamento, de medicamento, a gente melhora muito a nossa qualidade de vida também, né? Eu acho que Dá isso uma liberdade, a gente tem mais liberdade, a gente tem mais consciência e autorresponsabilidade, né? sim, não ser aquela coisa, eu não vou comer isso, eu não vou fazer isso, ou eu vou perder peso muito rapidamente, porque semana que vem eu vou no médico, e às vezes eu recebo pacientes aqui, eu não consegui melhorar muito, eu não perdi, mas isso não é para mim, né? Isso é para você, o que você está fazendo é em prol da sua saúde. Cada um tem o seu tempo ali e vai analisando o que pode ser feito no tempo que pode ser feito, mas acho que isso tem que ser uma constante e uma crescente na vida da gente. Você falou no início, e isso é muito importante, a gente está vivendo cada vez mais, né? Então, a gente tem a longevidade, a gente tem os nossos tratamentos convencionais, eles estão cada vez mais modernos. Então, a gente faz com que o paciente hoje que tem uma doença que antes era potencialmente fatal, mas a gente precisa pensar na qualidade de vida, né? Como é que eu quero envelhecer? Deixa eu te perguntar outra coisa. Você tem prática com algum suplemento? Você costuma indicar algum suplemento além de uma alimentação com Sim. enzima Q10, ômega 3, magnésio? Você tem algum queridinho, algum que você gosta? Você gostaria de comentar um pouco sobre isso?
vários suplementos, Keila. Eu adoro suplementação, até porque eu tenho uma formação em prática ortomolecular, então é uma coisa que eu uso muito na minha prática aqui diária. Então, suplementação de vitaminas, suplementação de antioxidantes. Tem um suplemento que eu adoro, que é ácido alfa-lipoico. Então, eu acho que ele é um suplemento muito útil, né, para várias finalidades, para vários perfis de paciente. É um suplemento interessante para a gente usar para o paciente oncológico, respeitando as suas fases de tratamento, né? Isso é importante. Mas eu destacaria, eu acho, um suplemento que você gosta muito de usar, que eu uso com bastante frequência nos meus pacientes, ácido alfa-lipoico, um bom antioxidante, ajuda a gente na questão da composição corporal, tem um potencial também de detoxificação, né, em relação a esses metais e tudo, ajuda com que o nosso organismo, as nossas células possam eliminar esses agentes tóxicos também. Então, é um suplemento que eu gosto bastante de usar, mas uso vários outros suplementos para várias indicações, com muita atenção nesse paciente oncológico, sabendo que durante o tratamento de câncer, alguns suplementos a gente não deve usar, porque eles podem interferir no tratamento, né? Eles podem fazer com que a gente não tenha uma boa resposta a determinada droga, né? Então, alguns medicamentos, interações medicamentosas, né? Um vai atrapalhar o efeito do outro. Então, quando a gente vai suplementar nesse perfil de paciente, sempre com essa atenção. Mas gosto muito de fazer reposição de vitaminas e minerais, realmente de deixar esse organismo funcionando em relação à saúde intestinal e em relação à parte metabólica da melhor maneira possível. Então, suplementação de fibras, tipo pectina, goma-cássia, beta-glucana, que é excelente para a nossa saúde intestinal e também para a nossa imunidade. Então, lanço mão na prática clínica de muitos suplementos. Muito legal, porque tudo com bom senso e ética tem um resultado esperado. Porque o que eu vejo muito, por desconhecimento, as pessoas perdem a oportunidade de alguns recursos na terapia. Vitamina não serve para nada, comer comida já é suficiente. Comer uma comida limpa e natural é perfeito. Mas será que o corpo está pronto para absorver todo aquele nutriente? Qual ambiente aquele alimento foi cultivado? Será que ele já vem entregando aquilo que a gente precisa? Então, quando a gente sai dos extremos e entende a entrega de cada recurso no tratamento, se vai ser uma homeopatia, se vai ser uma alopatia, se vai ser um ajuste de minerais e vitaminas, se vai ser um fitoativo, cada um existe para complementar uma lacuna, uma oportunidade. Então, os extremos, nem tudo se resolve com vitamina e também não é que ela não serve para nada. Então, a desinformação faz com que alguns profissionais banalizem esse recurso que traz uma otimização enorme metabólica, imunológica, complementar, né? A gente chama muito a medicina complementar, ela não é mais alternativa, não é uma em prol da outra. A gente une forças e abraça todos os recursos que cada ferramenta, né, tem para agregar ao nosso tratamento. E é muito legal quando a gente pega um profissional assim como você, que tem essa visão profissional, ética, embasada, mas que não desperdiça de nenhum recurso quando aquele cliente aparece na sua frente. Exatamente, Keila. A gente tem uma visão hoje nesse termo alternativa, né? É uma medicina alternativa, eu acho que não é próprio da medicina, né? A gente precisa desligar isso, né? Não é próprio da medicina. Então, e isso atrapalha muito, né, a visão, até quando você recomenda um tratamento coadjuvante, eu gosto de falar de coadjuvante para o seu paciente, até atrapalha um colega que tem uma visão mais ali ortodoxa a permitir que o paciente faça esse tratamento. Muitas vezes ele vai desaconselhar porque acha que é realmente alguma coisa que pode atrapalhar. Então, a gente parece que quando a gente lança a mão de um suplemento, ele não tem respaldo científico, mas ele tem, né? Então, toda suplementação que a gente faz, ela vai ser respaldada por estudos. Então, às vezes, em discussões aqui com os meus pacientes, eu tenho mostrado alguns estudos em que a gente vê essa interação realmente da suplementação com aumentando efeitos de quimioterapia,
diminuindo o risco de câncer, né? Falando propriamente da minha área. E isso funciona para qualquer área da medicina, né? Então, felizmente, muitos colegas têm abertamente em relação a esse sentido. A gente pode suplementar. Se eu tenho 10 armas para tratar uma doença, para que eu vou usar somente uma? Né? Então, eu posso usar mudança do estilo de vida, suplementação, tratamento convencional. O tratamento convencional, ele é preciso. Então, também a gente tem aquele perfil de paciente que a gente recebe, né? Às vezes, que não quer fazer, não quero usar remédio nenhum. E, às vezes, a gente precisa medicar, né? A gente precisa de tratamento alopático associado. Então, é exatamente a gente ter respaldo científico e ter bom senso ao aplicar esses tratamentos, né? Nem suplementar demais também, que eu, às vezes chega aqui, aqui que você está tomando 1000 coisas, não sabe o porquê, né? Não sabe onde está atuando no seu organismo, não sabe se a combinação entre eles é adequada, mas exatamente a gente ter um olhar científico, respaldado e bom senso nessa suplementação. Nem tudo que é bom para todo mundo. É no momento que cada um precisa. E o remédio é uma molécula que não é mágica. Ela vai ocupar um espacinho do fígado para ser metabolizado, precisa de um GPS calibrado para entregar no lugar certo. Então, é muito comum eu receber as pessoas que não conseguem consultas com todos os profissionais que gostariam, mas vão pegando dicas de maneira aleatória e vão enchendo o armário de suplemento. Vão enchendo. Ou percebe que uma melhora imediata e ela não é mantida, ou acha que está tomando tudo e não percebe melhora dos sintomas. Então, isso é muito importante. Tem indicação, tem pesquisa, tem dose e tem tempo e tem combinação para fazer. Poucos são os ativos que eu indico para a vida toda. E mesmo para a vida toda tem que ter acompanhamento. Porque um ômega eu uso por muito tempo, mas qual é a combinação EPA-DHA? É por quanto tempo? Qual é a concentração? Uma creatina é um alimento, mas está treinando, não tá? É dose de manutenção para quem? Né? Então, tudo tem que estar conversando com o seu médico. Não dá para brincar com fitoativo achando que é brincadeira. Tem uma colega que está perguntando qual suplemento interfere no tratamento oncológico. Eu acho que depende do tratamento e depende da fase do tratamento, né? Depende do tratamento. Então, alguns vão interferir com quimioterapia, outros com hormonoterapia, outros com imunoterapia, às vezes com aquele medicamento especificamente. Então, mas, assim, a grosso modo, uma coisa muito comum que a gente vê é pacientes em tratamento quimioterápico, recebendo quimioterapia e fazendo suplementação de vitaminas. Isso é inadequado. A gente, suplementos de vitaminas e ferro, a gente deve evitar durante a quimioterapia. Em casos extremos, uma reposição pontual a gente pode fazer. Mas, por isso, sempre antes de suplementar, conversa com seu médico. Então, às vezes, é até melhor ele proibir um suplemento que seria até benéfico do que você não informar e fazer uma suplementação que seja prejudicial ao seu tratamento. Então, exatamente o que você falou, como qualquer tratamento tem que ser individualizado, essa suplementação também, porque depende muito tipo de tumor, tipo de tratamento que você está fazendo naquele momento. Mas, no geral, uma maneira de ajudar vocês de maneira geral, não suplemente vitaminas e ferro durante a quimioterapia. Pode diminuir o efeito dela. Perfeito, perfeito. Tá vendo que nem tudo que é bom é para todo mundo e é a qualquer hora, né? Tem aquela ideia, vai fortalecer a minha imunidade. Mas o que seu corpo precisa naquele momento é o remédio. E se você dá um suplemento que ao invés do remédio trabalhar na sua doença, vai trabalhar no seu suplemento, vai desviar a rota e não vai ter o resultado que a gente precisa, a gente perde aquela janela de oportunidade e tudo complica, né? Mas eu acho que eu nunca falei sobre câncer de uma maneira tão suave. Então, isso é muito bom, a gente quebrar essa barreira, quebrar esse bloqueio. Assim como quando eu convido colegas da psiquiatria, eu conversei com a Natália há algumas semanas, a gente não pode omitir quando a gente precisa de uma ajuda. E não tem ninguém melhor do que um profissional capacitado para estar do nosso lado, não só para tratar a doença, mas também para nos informar sobre o que a gente precisa fazer nesse momento da vida para que a gente evite, né? O que eu tenho nesse momento da minha vida agora, 47 anos, minha rotina de vida é essa.
o que está aparecendo mais? O que eu posso fazer por mim? Porque se atua na área preventiva, você também pode avaliar a saúde da cliente que chegou, né? Qual é o caminho que eu ando? Como que está minha saúde agora, meus exames? Eu estou perto de algum problema? Tem tempo de eu desviar a rota? Eu acho que esse olhar preventivo faz toda a diferença e já começa a aproximar o cliente, desconstruindo esse medo, esse receio, né? Sim, exatamente. No início, você falou e uma coisa muito comum. Ah, eu não quero me consultar com um oncologista de jeito nenhum, né? Ou então, quando você fala, eu sou oncologista, não quero precisar de você nunca, né? Mas a gente precisa mudar essa nossa percepção, porque pode, desde já, né, começar a trabalhar o nosso organismo de maneira a prevenir doenças e prevenir o câncer também. Assim como a gente passa por uma avaliação cardiológica, a gente passa por uma avaliação endocrinológica, metabólica, a gente pode passar por uma avaliação com um oncologista e avaliar realmente riscos reais, o que a gente pode melhorar ali no nosso dia a dia, para que a gente não venha desenvolver uma doença, né? Então, é um olhar mais preventivo, que é diferente também daquele olhar de detecção precoce, que é uma coisa que às vezes a gente confunde muito. Ah, eu vou fazer meus exames preventivos. Normalmente a mulher fala muito isso quando ela vai fazer ali o Papa Nicolau, né? Citologia para detecção de câncer de colo de útero. Então, aqueles exames, eles são exames de detecção precoce. Para que eles servem? Para ver se eu tenho uma lesão que é precursora do câncer, que pode virar um câncer, ou se eu já tenho um câncer instalado e eu quero fazer o diagnóstico precoce para aumentar a minha chance de cura. Mas eles não fazem prevenção, né? Então, eles só vão detectar alguma coisa que já está acontecendo. Então, a gente andar um pouquinho adiante na nossa visão e começar a ter esse perfil da consulta preventiva. Quando o paciente tem acesso a um médico como você, que tem uma visão global de saúde, então quando você está olhando para a saúde deles de maneira geral e não só focada ali no diabetes ou no hipotireoidismo, só naquele diagnóstico que ele tem naquele momento, ele vai se beneficiar disso. É como se eu estivesse vendo esse paciente, porque a maneira como a gente previne as doenças crônicas ela é muito parecida. Mas se você não tem esse paciente, então, às vezes, muitas vezes, o ideal é que você vá no oncologista mesmo e fale, eu quero ver como é que está a minha saúde desse ponto de vista, né? Quais os riscos que eu tenho. E não é simplesmente a gente fazer os exames de detecção precoce ou a gente coletar marcadores tumorais. A gente vê questões como inflamação crônica, saúde intestinal, resistência periférica à insulina, que lá na frente podem causar câncer. Tem dois caminhos, o amor e a dor, né? E eu sugiro para que a dor não seja pessoal. Teve a dor de ter a notícia de alguém, de acompanhar alguém, ou até algum familiar, porque já acende a lanterninha. Peraí, se já aconteceu na minha família, será que foi genético? Com qual peso? Será que todo mundo da minha família, toda geração, ela tem o mesmo problema porque repetem os hábitos culturais? Aquilo que você falou, né? O que a gente traz? Saco vazio não para em pé. A gente tem que comer. Não pode ir para a escola sem comer, não pode dormir sem o leite. Então a gente cresce com uma cultura que para desconstruir dá muito mais trabalho. É melhor você pegar um terreno do zero e levantar uma casa com um projeto pronto do que você pegar uma casa desmoronando para fazer uma reforma. Dá muito mais trabalho. Então, desconstruir essa nossa cultura e ter a janela de oportunidade para informar, né? Porque, nossa, como que eu pego isso? Doutora, minha família inteira tem tal problema. E a família inteira, eu moro aqui no Espírito Santo, a colonização aqui é italiana e alemã. A cultura gastronômica, ela tem um perfil. E quando você pega os hábitos, eles são passados de geração para geração. Mas são hábitos inflamatórios, que naquela população vai deixar mais vulnerável para alguns diagnósticos. Então, aí é uma janela de oportunidade para tirar, esclarecer essas dúvidas, né? Sim. Eu recebo os pacientes aqui, normalmente eu faço um interrogatório alimentar mesmo, né? Eu falo, como é que é a sua alimentação? Ah, é boa ou é ruim? Eu falo, tá, me conta aí, como é que é o café da manhã? Como é que é o almoço? Tem intermediário? Não tem? Eu falo, ó, a gente precisa tirar isso, trocar por isso, né? Orientações ali gerais. E aí, às vezes, a pessoa fala para mim, mas é porque eu tenho criança em casa, eu não posso tirar determinado alimento. Eu falo, meu Deus. Eu falo, não, peraí, vamos abrir um
aqui, exatamente porque você tem criança em casa. Você está construindo os hábitos dessa criança hoje, né? E é muito mais difícil para nós adultos construirmos, desconstruirmos e construirmos novos hábitos, como você disse, do que para uma criança. Então, essa nossa preocupação de hábitos em relação à atividade física regular, tudo, isso às vezes, os hábitos alimentares principalmente, isso é muito familiar. Então, só 5 a 10% dos cânceres, eles são hereditários, mas não significa que eles não tenham um comportamento familiar exatamente por causa Do hábito. que a gente observou e levou ao longo da nossa vida, que são hábitos ali familiares, culturais, né? E se a gente não acende uma luz num determinado momento e a gente vê que não é por aí, né? Que a gente não pode se apegar, às vezes a gente também tem um apego à nossa cultura, à nossa questão familiar, né? E a gente precisa desapegar disso, ter um olhar diferente. Não é desonrar, né? Não. É honrar até aquele momento, continuar honrando, preservando a própria vida, a saúde dos seus, né? Um comparativo, às vezes, muito grande que a gente tem, né? Mas alguém na minha família viveu até 100 anos fazendo isso, né? E como a nossa vida mudou, né? Quantos mais agentes a gente está exposto? Então, de repente, essa pessoa, ao longo da vida, ela esteve exposta àquela condição. Quantas outras coisas a gente não está exposto hoje? Quantos outros fatores a gente não tem? Estresse. Então, é essa combinação de fatores que muitas vezes nos adoece, não é um fator isolado. Então, enquanto mais fatores a gente conseguir intervir, melhor. Perfeito. 1 hora que voou, foi muito produtivo, foi leve, foi gostoso, com uma concentração de informações absurda. E eu quero que você deixe suas considerações, seu contato. A gente já vai começar a seguir a doutora Kellen aqui, ó. Apertando nessa setinha, já tem o nomezinho dela, sem sair da live, já pode seguir a doutora Kellen. E tá atendendo online? Atendo online, Keila, tanto pacientes com esse perfil de prevenção, de saúde global, quanto pacientes oncológicos também, para a gente associar o tratamento convencional a outras ferramentas que a gente tenha para potencializar o resultado desse tratamento, né? E também para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, que é uma coisa muito importante, né? A gente tem um olhar que vai além da sobrevida. E atendo presencial aqui na minha clínica Imperatriz. Atendo em Marabá, no Pará, uma vez no mês. E estou à disposição de vocês. Então, durante a live, a gente vê que surgiram ali várias perguntas e às vezes a gente não consegue responder. Acredito que algumas delas possam estar respondidas no meu perfil, mas eu também sempre abro alguma caixinha de perguntas e tudo para a gente ter esse tipo de discussão. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que bom, Kellen. Muito bom. Outras oportunidades virão. Beijo. Agora eu quero deixar vocês cientes que essa live vai para o feed na quinta-feira, dia de TBT. Melhores momentos para o feed. Beijos.